3. Então, muito boa tarde, boa noite, bom dia para as pessoas que vão nos acompanhar em outros momentos do dia e não nesse ao vivo. Eu me chamo Caroline Caetano, sou advogada com atuação aqui na seccional do Estado do Maranhão e membro da Associação Nacional da Advocacia Negra. É com muita alegria, né, muita satisfação que nós estamos promovendo essa terceira edição dos Estudos Esperanças da Advocacia Negra, né, uma atividade idealizada pela ANAM em comemoração ao Dia da Mulher Negra, né, nesse mês de junho. Então, assim, com o nosso compromisso enquanto associação, né, de fortalecer a advocacia negra no Brasil, e na compreensão de que essa construção, né, para o fortalecimento de mulheres negras nos espaços de poder, de liderança, nós precisamos fazer isso em coletividade, né? Então não vai ser só com a advocacia, mas com os outros segmentos da nossa sociedade. Por isso hoje nós estamos aqui convidando, né, outras pessoas de outros segmentos para compartilharem conosco as suas histórias de construção em cada uma, né, cada uma das suas realidades de atuação, e isso para o nosso estado do Maranhão. Então, agradecer aqui a presença da minha colega Sânia Aquino, que é advogada, mais das nossas convidadas, da Carla Geisa, que é aí comunicadora popular, mas também carrega no seu currículo uma série de outras atuações que ela vai aqui compartilhar conosco nessa militância, né, de garantia de direitos, promoção de igualdade racial, né, de defensora de direitos humanos que é do nosso estado, e a Joanilce Rodrigues, que tem também uma série de formações, mas é professora, né, licenciada em estudos africanos e afro-brasileiros, e atuando nessa construção e fortalecimento da atuação de meninas e mulheres, né, nos espaços acadêmicos, mas sobretudo aí meninas e mulheres na ciência. Então, assim, agradecer imensamente em nome da ANAM, vocês terem aceito o nosso convite para estar conosco nessa tarde, compartilhando, né, histórias, experiências e como que estamos atuando nessa construção coletiva dentro do estado do Maranhão. Então, assim, muito obrigada. Nesse momento, vamos iniciar as nossas falas. Quero convidar aqui a doutora Sânia para conversar um pouco com a gente, né, sobre isso, a sua história, a sua representatividade nesses espaços, no espaço da advocacia, mas nos outros espaços da sua vida, e trazendo esse contexto, né, para nós, que é mulheres negras da base ao topo, né, como que é a nossa trajetória e quanto que o nosso chegar nos espaços que estamos hoje auxilia nessa transformação, né, nessa mudança da sociedade, que é o que nós queremos, com mais garantia de direito, mais mulheres negras nesses espaços, e não uma, né? Que nós possamos ser quem chega primeiro, mas que sejamos o elo, né? O caminho para que muitas outras cheguem. Sânia, esse espaço é seu nesse momento. Eu que agradeço, Carol, o seu início, né? Carol é uma amiga muito querida, a gente tem uma relação que perpassa muito antes da advocacia, então, é uma pessoa que eu tenho um enorme carinho, respeito. Mas antes eu quero aqui agradecer o convite, né, que me foi feito pela ANUM, essa associação que eu tanto respeito e que a gente colabora já há algum tempo, aqui em nome do presidente Estevam, muito obrigada pelo convite. Acho que essa iniciativa desse evento, Esperança de Garcia, é de fato uma iniciativa muito salutar da associação, porque dá voz, né, à diversidade que nós somos. Né? De fato, nós somos diversos. E nada melhor do que esse ambiente que eu me encontro para falar dessa temática, né? Que é da mulher negra da base ao topo. Eu estou aqui no ambiente familiar, eu sou mãe, sou de 3 filhos, então aqui vocês estão vendo na minha decoração carrinhos ali acima. Enfim,
esse ambiente que muitas vezes nos atravessa, né? É dentro desse ambiente que a gente vai se tornando a profissional, sem deixar de ser a mãe, a filha, a irmã, a mulher. Né? Então, eu quero aqui fazer minha autodescrição, porque como essa live ela vai ficar gravada, pode ser que alguma pessoa, né, com baixa visão ou deficiência total precise fazer uso desse recurso. Então, eu sou uma mulher negra, de pele não retinta, tenho cabelos cacheados, acobreados e castanhos, e trago uma blusa de manga comprida nas cores preto e branco. Os cabelos soltos, ora estarei de óculos e ora, por hora estou sem óculos. Então, assim, quando eu fui chamada para conversar, dialogar sobre esse tema, em um momento, nessa agenda social, que é tão importante de vidas pretas, eu fiquei me questionando muito de por onde começar, né? Por onde começar. E aí eu acho que a gente precisa iniciar, e eu preciso iniciar, falando de fato quem sou, quem eu sou assim, quem é essa pessoa. Eu sou uma mulher negra, uma mãe solo de 3 filhos, uma filha de mãe solo, uma neta de mãe solo. Essa é a minha ancestralidade. Eu acho que antes da gente estar falando dos nossos ciclos acadêmicos, vida profissional, esse é o nosso lugar de fala inicial. E a partir desse lugar de fala inicial, todo o resto da nossa trajetória ela vai se consumando. Né? Eu sou formada, graduada em comunicação social pela Universidade Federal do Maranhão, assim como também em Direito pela mesma universidade, pela Universidade Federal do Maranhão. Fui cotista racial no curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. E faço esses recortes porque eles estarão muito presentes no meu lugar de fala durante essa conversa. Nós teremos, porque todas essas sânias que formaram essa pessoa que hoje eu sou, essa profissional, essa mãe, esse ser humano que busca contribuir com o seu olhar para uma sociedade que seja pelo menos preconceituosa. E eu quero aqui trazer, inicialmente, 2 pontos que eu acho que são muito interessantes e pelo menos foram pontos que me atravessaram durante toda a minha trajetória, desde que eu começo a entender o meu letramento facial. Porque lá na adolescência, eu não conseguia me visualizar enquanto uma pessoa negra. Isso não era muito nítido para mim, né? Isso era algo meio que assim, silenciado. Eu não consigo ali visualizar. Essa visualização ela ocorre de forma mais consistente quando, em 2004, eu entro na Universidade Federal do Maranhão, no curso de Comunicação Social, e ali eu vou me deparar com conceitos sociológicos, antropológicos, que me fazem refletir de qual é o corpo que eu ocupo nessa sociedade. E aí eu vou me enxergar enquanto uma mulher negra, e ali eu já começo a fazer parte do movimento negro através da Ciência de Cultura Negra. Então, ali eu vou começando a esse despertar do letramento racial e tal. E quero dizer para vocês que foi algo inicialmente um pouco desafiador, porque lá em 2004, a realidade brasileira era a busca pelo embranquecimento, de todo modo, e esconder, da forma como podíamos, os traços negroides que pudessem ser. Né? E eu lembro disso de forma muito incisiva, que eu lembro que eu passei durante, e aqui a fala que eu vou fazer não é uma fala dizendo que esse tipo de tratamento de beleza ele é inadequado a pessoas negras. Mas no meu caso, eu utilizava por
não ter o letramento facial adequado. Então, eu passei mais de 18 anos da minha vida agredindo os meus cabelos com o alisamento. Por quê? Porque eu era uma futura jornalista, eu tinha um bom vídeo, isso era dito, né, pelos meus professores, eu tinha um bom vídeo, mas eu tinha que domar os meus cabelos. Né? Então, assim, eu tinha que ter um vídeo adequado. E qual era o vídeo adequado da época? Um vídeo onde os seus cabelos estão domados. Então, onde não há frizz, onde não há cabelos que saem do enquadramento da câmera, né? E, e aí eu abri aqui, até fiz uma pontuação, a jornalista negra, né? Quando é que essa jornalista ela começa a surgir? Quando, de fato, eu começo a entrar no movimento negro e compreender que sim, existe o belo. Existe o belo nos traços negrosos, existe o belo no cabelo cacheado, e eu começo a querer aquilo para mim. E isso vai me distanciando do vídeo. Né? Então, veja só, o vídeo inicialmente ele seria a minha porta de entrada na comunicação, e ele começa a me incomodar porque eu começo a ter que abrir mão daquilo que eu começava a entender e desejar para mim. E aí eu passei, e aí foi que eu migrei, nessa época eu migrei para um campo da comunicação social, que a gente chama de assessorias. Então, eu comecei a fazer assessoria de comunicação de imprensa, sobretudo na área política. Era onde eu podia, por exemplo, ter um visual mais próximo do que eu achava adequado e aquilo não causar um impacto negativo no mercado, digamos assim. E por algum tempo eu fiquei nesse mercado. Quando, em meados de 2011, 2012, eu quis fazer o Enem, eu quis fazer o Enem desculpa aqui, eu quis fazer o Enem para conquistar uma vaga, não na universidade, nem pensava na Universidade Federal, mas para conquistar uma vaga no curso de Direito, porque, de fato, o Direito era algo que começava já a me chamar há algum tempo atrás. E aí eu fiz o Enem, consegui já trabalhar na universidade, voltei para a última, e aí no sistema de cotas raciais. O que, para mim, foi um grande aprendizado, e aqui eu intitulei A Acadêmica Negra. Porque lá em 2004, apesar de eu ter traços negroides e tal, porque eu era uma acadêmica que entrei pelas cotas de escola pública, né? Mas aqui eu entro pela cota racial. E aqui foi um grande divisor de águas, porque, de fato, eu pude entender o que é o tal racismo estrutural. Que eu conhecia das literaturas, mas eu nunca tinha, de fato, vivenciado. Né? Hoje, na entrevista que a gente concedeu na Rádio Mirante, até para falar desse evento tão importante que está acontecendo agora, eu falava sobre isso. Eu lembro que quando eu fiz a minha entrevista de heteroidentificação, a banca era presidida por um professor da USP. E eu lembro que o último questionamento que ele me fez foi se eu tinha certeza se eu iria concorrer à vaga de dança no curso de bacharel de Direito Noturno na Universidade Federal do Maranhão pelo sistema de cotas raciais. Eu respondi que sim. Ao final, depois que eu não estava mais gravando, ele disse assim, você tem consciência que você está entrando no curso mais reacionário da universidade? Aí eu olhei para ele e disse, não. Porque, de fato, eu não compreendia que eu não conseguia conceber que o curso de Direito, vanguardista, progressista, garantista, fosse um curso nacional. E ali, quando eu entro, eu realmente me deparo com essa realidade, na qual, muitas vezes, por exemplo, os meus colegas, eles faziam provas escritas e eu fazia prova oral. E ali não havia uma justificativa de diferença de aplicabilidade de metodologia de avaliação, mas ela era aplicada dessa forma. E eu pude, durante a trajetória acadêmica no curso de Direito, me deparar diversas vezes com esse racismo estrutural. E
consegui concluir o curso. Durante esse momento, quando fui concluir o curso, eu já estava num processo de a UFMA, ela tem um processo, tem dentro da universidade, sabe como é que esse processo funciona? Quando você já está muito próximo do jubilamento de curso, você entra numa perspectiva de plano de curso, onde você é obrigado a cursar tantas disciplinas e tal, e eu entrei nesse processo, porque a gente ali já estava no momento da pandemia, com aulas remotas, híbridas, aquela coisa inteira, e aí terminou que eu fiquei me perguntando o que eu iria pesquisar. Porque naquele momento o letramento racial já estava muito forte, já estava muito forte também a busca em ter uma voz pelos direitos de mulheres e crianças, isso já estava muito latente em mim. Então eu já não queria pesquisar mais nada do que eu via os meus colegas pesquisando. Eu queria fazer uma pesquisa que de fato me retratasse. E foi então que eu fiz uma proposta que a banca classificou como ousada, mas eu encontrei uma professora, ainda bem, que compartilhou da minha ousadia, que era pesquisar no momento do Covid, a gente estava dentro do Covid, pesquisar os impactos do Covid dentro das relações de violência doméstica familiar, aqui em São Luís. Então, foi o primeiro momento que eu pude fazer uma pesquisa em gênero e raça. E eu relato aqui para vocês, assim como eu relatei já outras vezes, que foi o primeiro momento que eu entendi que só é possível uma construção de políticas públicas para a população negra quando você deixa de ser o sujeito pesquisado e passa a ser o sujeito pesquisador. Quando o negro deixa de ser um ratinho de laboratório. Eu costumo dizer assim. E ali eu me deparei com situações que talvez eu até achasse que ocorria, mas ali eu me deparei com problemas que eu precisava que a ciência jurídica resolvesse. E aí, sim, ali eu entendi que era ser uma pesquisadora em gênero e raça, e o quanto isso também, dentro da academia, e aqui a gente também tem uma outra professora, né, e, e uma outra acadêmica que pesquisa sobre gênero e raça, e ela vai também dar a pontuação dela, e talvez a nossa fala ela se encontre nesse elemento de intersecção. O quanto que muitas vezes essas pesquisas em gênero e raça elas são vistas até com olhares discriminatórios dentro da própria academia. Então, dentro do próprio meio acadêmico, existe uma desvalorização, um desvalor para esse pesquisador que se coloca a pesquisar esse tipo de temática. Eu vivi isso, eu vivi isso. Eu lembro que às vésperas da minha monografia, só existia na banca a minha professora, porque toda a banca desistiu. E eu entrei em desespero, porque eu precisava me formar, e saí conversando com todos os professores do departamento, pedindo e tal. Então, assim, para ver o quanto que a temática era uma temática que incomodava, e incomoda. Porque, de fato, ela propõe uma quebra desse status quo, e toda quebra de status quo, ela de fato é impactante e vai movimentar, inclusive, valores simbólicos que muitas vezes está cristalizado se você prefere que assim termine. Pois bem, a partir desse momento onde eu consegui a aprovação, consegui a nota máxima na banca, eu entendi que aquela era a minha missão enquanto profissional. Lógico que eu teria que ter ali a minha missão na carreira jurídica, né? Mas eu não podia esquecer dessa missão, que era pesquisar e trazer soluções para os desafios, para até individualidade que a nossa população ainda vive. Né? E aí eu fui caminhar para me inscrever, entender mais, estudar mais, escrever em congressos de pesquisa, entender como é a metodologia de pesquisa para esse tipo de pesquisa racial e social.
E aí foi quando a advocacia, e essa advocacia mais humanizada, ela entrou muito forte na vida. Foi quando eu adentrei as comissões temáticas da OAB, e ali eu reencontrei Carol Caetano, né? Aí eu reencontrei Carol, e pude entender que havia, sim, uma proposta dentro da advocacia que muito se assimilava às minhas propostas de vida, que é essa advocacia humanizada, que é essa advocacia que olha olha e devolve o direito dentro da travessia da vida, e não como algo que está para poucos ou algo que está ali numa prateleira que só alguns podem acessar, né? Então, o direito enquanto função social mesmo. E aí foi que eu, de fato, pude, a partir desse trabalho, pude me aproximar da advocacia eleitoral, que é uma das minhas áreas de atuação, da advocacia voltada para o processo legislativo, que sou assessora parlamentar aqui da Câmara Municipal de São Luís, e que foi me dando expertise para escrever, para pesquisar. Eu até falei com a Carol que eu ia trazer aqui para vocês, peço perdão por não trazer o PDF, porque a Fundação Souza Andrade, ela ainda está terminando alguns ajustes, eu fui convidada pela Fundação Souza Andrade no mês de abril para escrever uma cartilha sobre os compliance discriminatórios de gênero e raça nas instituições, porque, como bem a Carol colocou, não adianta só a Sânia, a Carol, a, a cerveja, desculpa, eu não sou muito boa de nome, mas não adianta que só nós seguimos, né? É muito bom que cheguemos, mas isso não vai mudar a estrutura. Só nós pegarmos não muda a estrutura. O que muda a estrutura é a gente ver cada vez mais de nós. E eu falo isso, gente, porque eu tive uma experiência. Eu fui ao Comped em Montevidéu em 2025, ou 2024, 2024, em 2024. E lá eu levei um trabalho, eu levei um artigo e expus sobre esse artigo, onde ele trata, foi um estudo que eu fiz comparado de legislações brasileiras, argentinas e uruguaias no tocante às ações afirmativas de gênero nas eleições, né? E que ações são essas afirmativas? São cotas, são cadeiras, né? E quando eu cheguei nesse espaço, quando eu cheguei em Montevidéu, na Faculdade de Direito de Montevidéu, eu olhava ao meu redor e eu não olhava igual. E é um caminho de muita solitude. E por isso é tão importante um momento como esse, para que a gente possa fomentar que outras de nós seguimos também. Porque a estrutura ela só pode ser alterada quando existem várias vozes falando o mesmo discurso. Porque, senão, é como se você falasse e muitas vezes só enxugasse o gelo, né? Não há, de fato, uma alteração naquela estrutura. Então, assim, a gente teve esse trabalho de fazer essa partilha sobre compliance de antidiscriminatório de gênero e raça, exatamente porque muitas vezes não adianta só acessar os espaços de liderança nas instituições. E se a gente for aqui trazer dados do Ministério do Trabalho e Emprego, a população negra, sobretudo as mulheres negras, são as que menos acessam esses lugares de postos de geração, gerenciamento e liderança nas instituições, quer sejam privadas ou públicas. A diferença é mais de 30% entre mulheres não negras e mulheres negras nesses postos de liderança. Não adianta só o acesso, né? Você tem que ter condições de permanência do acesso, né? E é exatamente aí que entra esse compliance discriminatório, trazer medidas que diminuam, né, essa discriminação sexista, racial, né, simbólica,
nas instituições, porque sem essa preocupação com, com esse compliance discriminatório, se você não tiver essa preocupação, muitas vezes você acessa, mas não tem outras, você não consegue trazer outras para acessar com você. Porque muitas vezes, é, uma que acessa, ela é engolida pelo sistema. Porque, como diz a gíria popular, o sistema é bruto. E, de fato, ele é. Né? E esse era um recorte que eu queria fazer. E um outro recorte, eu não sei, Carol, acho que deve estar contabilizando os nossos tempos, talvez eu já esteja chegando ao meu limite. Um do outro ponto que eu queria trazer, esse eu preciso de fato falar, é que a gente está no ano eleitoral. Inclusive, Carol e demais colegas, eu até acredito que seja necessário, e já me coloco também à disposição para que a gente pense, a partir desse segundo semestre, que é quando, de fato, as campanhas eleitorais, elas tomam corpo, tomam forma, acontecem, né? São formalizadas, que a gente pense um seminário, um webinário, para tratar sobre essas políticas afirmativas, tanto de gênero e raça, nas eleições. Né? Por quê? Porque a gente se pergunta muito, a gente tem os mecanismos, nós temos os mecanismos de acesso, os mecanismos de garantia de financeiro para essas campanhas, né? Mas a gente tem a representatividade, de fato. Eu vou colocar aqui os óculos, porque aos 40 anos, algumas demandas a gente já precisa, né, nos adequar. Só para a gente ter aqui uma ideia, é um dado do TSE, tá? Em 2024, nas últimas eleições municipais, uma, olha só, uma em cada 26 candidatas foi eleita. Uma em cada 26 candidatas negras foi eleita. Então, será que me falta candidata? Ou será que, de fato, me falta não só candidatas, mas como candidatas com poder de competitividade, estrutura partidária adequada, conscientização popular, porque o voto é do povo, quem vota é o povo. Não é só os dirigentes partidários que votam. A eleição é direta, ela não é indireta. Né? Então, é um dado que a gente para analisar, observar, nossa, é muito aquém, é muito aquém. Então, assim, esse dado corresponde, gente, só a 10,9% dos eleitos em 2024 eram mulheres negras. E aí, assim, a gente fala muito de construção de políticas públicas para a população negra, para as mulheres negras, para as minorias, mas como a gente vai construir essas políticas sem a representatividade? Porque, assim, se quem constrói a política pública, em suma, são os nossos representantes, e esses representantes são eleitos pelo povo, quer seja no poder executivo ou legislativo, e se não há uma representatividade de fato de uma parcela da população, essas políticas públicas, como é que elas de fato vão conseguir dar conta de que aquela população de fato precisa, necessita? Então, assim, é um questionamento que há algum tempo eu já me faço. E quando a gente traz isso, gente, para a esfera federal, esse número de representatividade da mulher negra, ele é muito assim. Para vocês terem ideia, só 5,6% das cadeiras do Congresso Nacional são de mulheres negras. Então, assim, a gente para pensar. A gente não está falando aqui só de deputadas e senadores que não são mulheres negras. Não é só isso. A gente está falando de um orçamento de uma nação que não é pensado por pessoas negras. A gente está falando de legislações que são criadas e, em suma, não são pensadas para essa população.
Então, enquanto advogada eleitoralista, eu fico, às vezes, me questionando, beleza, a gente tem aí os mecanismos que as leis asseguram, tanto do fundo partidário, quanto das cotas de candidatura, existem aí modelos sendo discutidos em projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, para reserva de cadeiras, no Congresso Nacional, inclusive, tem modelos, por exemplo, que tem um modelo tem um modelo no Uruguai, que é um modelo muito interessante de uma representatividade no poder executivo de paridade, né? Por exemplo, só para a gente, eu já me encaminhando para o meu encerramento, a prefeitura de Montevidéu, imagina, lá tem os cargos dos secretários, de todos os municipais. Esses cargos são paridade, metade homem, metade mulher. Então, assim, a gente tem vários tipos de exemplos de mecanismos que podem ser implantados, que já existem, mas, de fato, na minha concepção, tudo esbarra nesse letramento social e racial, que aqui no Brasil ainda está muito acima das nossas necessidades. Então, essa foi a minha trajetória até aqui. Eu espero continuar contribuindo para as minhas futuras gerações, para meus filhos, para meus netos, e quando eles olharem a minha trajetória, digam assim, ela de alguma forma deixou uma sementinha plantada e que nos alimenta até hoje. E Teresa de Benguela e todas as que nos antecederam, Esperança Garcia, possa realmente nos iluminar nessa trajetória, que não é uma trajetória fácil, de fato não é fácil. Mas aquilombadas, como estamos, ela é bem mais possível. Obrigada. Obrigada, Sânia. E é isso, né? O nosso discurso, nossa fala é sobre isso, né? Sobre representatividade e nesses espaços trazermos, né, conosco muito mais mulheres, né? Dizer que é isso, que é possível. Muito obrigada pela partilha. E, como eu falo, as nossas chegadas e as nossas atuações são indissociáveis daquilo que a gente vivencia, né? As nossas bandeiras, claro que tem as bandeiras coletivas, mas as nossas bandeiras pessoais, elas vão vir a partir das nossas trajetórias, né? E aí, considerando essas nossas realidades, eu quero aqui passar a fala, convidar a Carla Geisa, a nossa convidada aqui, é representante aí de segmentos importantes da comunicação popular, né? A gente teve aqui essa fala da Sânia, que vem, né, também no contexto de comunicação social e integra outros espaços, e aí vamos dar seguimento nessa transição, Carla, te deixando à vontade, né, para falar da tua trajetória, da tua chegada, como que você tem atuado na sociedade do nosso estado aí, também brigando, lutando pela garantia do protagonismo de presenças de direitos de meninas e mulheres, né? Seja muito bem-vinda, essa fala é sua. Oi, vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Ótimo. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Depende do horário que o pessoal vai estar assistindo essa gravação. Eu me chamo Carla Geisa, as minhas raízes, né, estão ali na comunidade quilombola, Centro do Expedito, território Santo Antônio dos Pretos, aqui em Codó, né? A região aqui mais pro leste do Maranhão. Eu tenho 24 anos, sou a quarta de 6 filhos, né? Fui criada entre interior e cidade, né? Mas criada muito mais tempo pela minha avó. E assim, né? Pensar tudo isso, pensar em comunicação, pensar em psicologia, para mim é extremamente importante. E por isso eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade, pelo convite, né? Como a Sâmia falou, né? Quando a gente tá, quando nós estamos juntas, né? Nós nos fortalecemos ainda mais e ter um espaço como esse proporcionado pela associação é muito bom porque a gente sente também que o nosso trabalho está sendo reconhecido, né? A gente vive numa luta diária não que a gente espere a aprovação e reconhecimento das outras pessoas para dar continuidade no nosso trabalho, mas com certeza, né, esse espaço aqui também fortalece
e nos faz, nos dá mais força para continuar. Fazendo a minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher negra, uma mulher negra retinta, estou com meu cabelo é cacheado, preto, tô com ele preso, estou usando uns brincos que são acessórios de arte indígena que eu trouxe da Teia dos Povos do Maranhão, que aconteceu no comecinho desse mês. Estou vestida numa camisa que tem o rosto do Bob Marley na frente, agora que eu fui me tocar, que eu tô sempre de camisa de projeto, né? Aí hoje eu tô nesse daqui do Bob Marley. E então, né? Quem eu sou, de onde eu falo, como eu já citei, sou mulher negra, sou quilombola, sou comunicadora. E a minha história, dentro de tudo isso, ela começa, eu acho que desde que eu nasci, né? Como a Carol acabou de falar, todas as nossas, não só as nossas experiências profissionais, né? E acadêmicas, mas as nossas experiências pessoais, nossas experiências individuais, elas impactam e elas vão transformando a nossa trajetória e, de certa forma, enviesando tudo aquilo que a gente vai escolhendo defender ao decorrer e ao percurso da nossa vida. Então, né, vindo do contexto de zona rural, né, e na zona rural, dentro de um quilombo, né, com dificuldade de acesso, com escola que durante muito tempo, até acho que 2011, 2012, a escola da minha comunidade era uma escola que com salas muito seriadas, então eram crianças de primeiro, segundo, terceiro ano estudando, isso numa realidade, para a gente 2011 foi ontem, né? Então, assim, ontem a gente ainda tinha essa realidade dentro da minha comunidade, e aí depois houveram algumas mudanças, mas ainda hoje a situação da educação é uma situação muito precária e muito difícil. Por conta disso, muitas crianças acabam precisando sair muito cedo, né? As famílias acabam escolhendo, né, num sonho, entendendo que a educação, para a gente que é preto, pobre, que é de quilombo, que é de favela, né, que vem desses territórios, a gente entende que quando a gente entende que a educação é o nosso caminho, então a gente vai fazer de tudo para que a gente consiga acessar ela. Então, muitas famílias acabam precisando sair desse território, né? Temos uma escola, família agrícola, né, próxima do território, que é uma escola de alternância, né, onde a criança passa 15 dias na escola, 15 dias em casa, mas também é um cenário muito complicado, né? E aí, dentro dessa perspectiva de crianças fazendo ensino fundamental maior, fora de casa, com pouco ou nenhum conhecimento, até mesmo sobre é, menstruação, sobre riscos de gravidez na adolescência, sobre, enfim, né, as experiências que o mundo externo proporciona para a gente, temos também muitas dessas realidades, né, de meninas que acabam engravidando muito cedo, enfim. Então, eu venho desse contexto, né, de ver essa realidade, então, muitas coisas, assim, por mais que ainda estando na cidade, né, nesse vai e volta, muitas coisas me incomodavam, mas ainda assim eu estava num lugar muito cômodo, né? Porque eu sempre estudei na escola aqui perto da minha casa, na cidade, e com amigos negros, a escola era mediana, mas aí quando você é criança, adolescente, você não tem tanta percepção em relação a isso. Só que o problema chegou quando eu fui estudar no Instituto Federal, né? E aí eu acho que esse foi onde eu consegui identificar que foi um ponto assim muito onde eu realmente comecei a abrir os meus olhos, porque quando eu fui fazer a primeira prova na escola, quando eu fui fazer a primeira prova no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, eu fui fazer uma prova de química e eu tirei zero na prova. E um menino branco, né, vinha de uma escola particular, teve a matéria de química desde o oitavo ano, ele conseguiu tirar nota 10. E aí, assim, não é, obviamente, não é nada pessoal, não é nada contra ele, né? Mas a gente tem que dar contexto aqui a quem ele era. E eu comecei a pensar, tem alguma coisa de errado aqui, né? Em algum momento, alguma coisa se deslocou. Eu precisei estudar pra caramba. Eu tinha na minha cabeça que a melhor escola de ensino médio que eu poderia estudar era o Instituto Federal, e que eu tinha que ir pra lá e tinha que ir pra lá. E acabei indo. Só que quando eu cheguei lá, eu tive essa quebra de realidade. Não era como os outros ambientes escolares que eu frequentava, né? Aqui nessa área periférica da cidade onde eu vivo. Então,
a partir disso, né, acho que quem vem de Instituto Federal, não sei se tem alguém aqui, alguma cria de federal, como a gente fala, mas no IFMA nós temos o NEABI, né, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, e aí, junto com essas inquietações que começaram a surgir, e o NEABI, eu comecei essa trajetória estudando e conhecendo mais, né, sobre o movimento social e parece que quanto mais eu participava, mais eu entendia, cara, isso não é culpa minha, eu não tirei zero naquela prova por culpa minha, sabe? Não é porque eu não estudei, não é porque, sei lá, eu estava mal na hora, eu não soube responder, não foi falha minha, né? Tem uma falha muito maior que a gente precisa identificar e que a gente precisa dar porrada nela todo dia, né? Como a Samia falou, o sistema é bruto e ele realmente é muito bruto, ele dá muita porrada na gente o tempo todo. Então, é muito importante que a gente reconheça, que a gente identifique, né, as formas que o sistema atinge a gente para que a gente consiga dar, buscar alternativas para contornar, né? Eu não falo assim, nem derrotar o sistema, porque assim, é muito ousado, com certeza é um desejo de todos nós, mas assim, é um projeto muito ambicioso, mas é muito difícil bater de frente, né? E quando nós estamos nesse contexto de mulheres negras ocupando inúmeros espaços todos os dias, né? Porque quando, quando eu me torno Carla Geisa, comunicadora, eu não sou só comunicadora, né? Eu também sou membro do coletivo Cresços Cacheados, que é um coletivo que me dá muita força e que me fortaleceu muito enquanto mulher negra e que nós estamos aí nessa caminhada há quase 3 anos que eu faço parte desse coletivo. Eu também sou membro, né? Também trabalho com edição de vídeo, enfim, comunicação de um modo geral, dentro da Rádio TV Quilombo, que também me dá muita força e que me expõe muito para o mundo e a partir disso eu consigo adquirir muitas experiências. Eu também sou uma mulher negra quilombola que faço parte da construção do movimento quilombola do Maranhão, do MUFPOM. Então, eu também sou vice-presidente do Conselho de Promoção da Igualdade Racial. Então, assim, a gente é muita coisa. Então, a gente precisa se reunir para a gente se fortalecer, se ouvir, né? E entender que, poxa, eu não estou sozinha. Tem mais gente falando, talvez não da mesma forma, trabalhando da mesma forma, trabalhando com advocacia eleitoral, trabalhando com pautas raciais dentro do direito, trabalhando com educação antirracista, mas nós estamos construindo juntas, né? Então, identificar isso é extremamente importante, extremamente fortalecedor para a gente. Então, a minha trajetória, né? E aí dentro, quando eu componho o coletivo Cresços Cacheados, né? Eu também começo a participar do movimento quilombola do Maranhão. E nisso, paralelo a tudo isso, eu estava fazendo o bacharel em psicologia, né? Fazendo a graduação. E eu fui convidada por um professor, né? Na faculdade eu tinha uma certa dificuldade, porque eu só tinha uma referência de professor negro, né? E a gente se deu muito bem logo de início, e ele me convidou para participar de uma pesquisa de PIBIC. A pesquisa, eu até peguei aqui para eu copiar, porque às vezes eu perco o nome assim na cabeça. O nome da pesquisa é Prevalência e Fatores Associados aos Transtornos Mentais Comuns em Assentados Quilombolas Rurais Maranhenses, né? E essa pesquisa, ela também veio como um divisor de águas para mim, porque era um momento que eu estava me sentindo muito fragilizada dentro da graduação. A psicologia ela não foi feita e ela não foi pensada para pessoas negras durante muito tempo. E aí é muito tempo mesmo. Então, assim, as referências que a gente tem, né, as referências máximas, né, o Freud, Lacan, aí o carinha da TCC, que eu esqueci agora o nome dele. Enfim, ele, eles pensaram e contribuíram muito para a psicologia, obviamente, mas eles não estudaram, eles não contextualizaram sobre questões que, para nós aqui, que estamos nesse momento conversando, por exemplo, são extremamente importantes, né? Não tem como pensar numa possibilidade de um transtorno de ansiedade, de uma inquietação, de uma dificuldade social, de interação social, de uma dificuldade de acessar
certos espaços, de como isso me afeta, sem considerar que eu sou uma mulher negra, né? Sem considerar que em qualquer lugar que eu chegue, do lugar mais barato ao lugar mais caro, a partir do momento que eu coloco meu pé na porta, eu sou vista como mulher negra. E o como isso impacta na maneira como as pessoas chegam até mim, né? Como eu chego até as pessoas, né? No receio que eu chego e que eu tenho de abordar alguém em algum lugar. E também na fuga que as pessoas têm de pessoas, que outras pessoas têm de pessoas negras, né? Que estão em diversos espaços. Então, nesse momento eu me via muito perdida, assim, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? E aí as disciplinas até então ainda eram muito abrangentes, né? Não tinha um foco, eu não entendia para que psicologia, por que psicologia. E aí eu tenho esse contato com esse professor, e aí as coisas mudam, né? Porque a partir dessa pesquisa sobre a prevalência de transtornos mentais comuns, eu comecei a entender mais, né, sobre como a psicologia poderia trabalhar e poderia contribuir, né, nessa realidade de pessoas negras que vivem em comunidades quilombolas. A partir disso, aí eu tô aqui com um livro na mão, porque é o meu maior orgulho, gente, aqui, ó. Psicologia e Relações Raciais, né? A minha pesquisa ela foi para um livro que foi construído pelo CRP, que é o Conselho, CRP, pelo Conselho Regional de Psicologia do Maranhão, foi lançado no final de 2024, e assim, eu tenho um orgulho imenso, né, de ter o meu nome nesse livro, por tudo, mas principalmente porque esse artigo que está aqui, essa pesquisa que está aqui, ela me norteou, sabe? Ela trouxe sentido para a psicologia, para a psicóloga que eu sou hoje. Então, para mim, foi extremamente importante esse momento na minha carreira enquanto estudante de psicologia naquele momento, passando por inúmeras situações, né? Eu sou aqui de Codó e eu fiz faculdade em Caxias. Durante muito tempo, eu fiz faculdade pelo FIES, né? Numa faculdade particular, né? Bolsista de cota, de escola pública, de renda per capita. E quando eu decidi que eu ia precisar estudar, que eu ia para essa escola, né, que eu ia para essa faculdade, que eu ia topar essa aventura, eu me vi numa situação que eu precisava bancar 5 anos da minha vida sem conseguir trabalhar, porque era em outra cidade, e a minha família, né, de baixa renda, assim, a gente pensando como ia fazer. Então, eu cheguei a fazer estágios em empresa privada. Trabalhei no centro do IBGE de 2020, que no caso aconteceu em 2022. Cheguei a trabalhar numa loja lá em Caxias. Cheguei a trabalhar na prefeitura, né, como no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é um braço da assistência social muito forte, né, aqui no município e em vários outros municípios. E nesse contexto de trabalhando aqui e estudando numa cidade a 100 quilômetros da minha, eu acordava de manhã cedo, ia para o trabalho, passava o dia no trabalho, 4 e pouca da tarde, eu precisava me deslocar 100 quilômetros, e aí ficava lá até às 10h, 10h15 da noite, me deslocava 100 quilômetros de volta, ia dormir meia-noite, 1 hora, e no outro dia, 7 horas da manhã, tinha que estar de pé de novo. Então, todas essas questões, né, elas sempre foram muito fervorosas dentro de mim. Cara, por que que eu tô passando por isso, né? Assim, talvez se viesse de outro contexto, assim, nunca quis ter outra cor, nunca quis nascer em outra realidade, mas obviamente que a gente sofre essas inquietações durante muito tempo. E junto com essa experiência do livro, junto com essa experiência de agora estar compondo um outro coletivo, assim, as coisas foram mudando, né? E a gente vai conhecendo outras pessoas, tendo outros contatos. Foi quando também conheci o pessoal da rádio, né? Do Quilombo Rampa, da Rádio TV Quilombo, comecei com eles através de uma formação que eles estavam fazendo, de um curso de comunicação ancestral. E isso tudo online, né? Em fevereiro do ano passado, a gente começou a trabalhar, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, e aí do finalzinho do ano passado para esse ano, eu comecei a compor a equipe da rádio, que também é uma coisa assim incrível que eu não imaginava fazer há um ano atrás, e que também traz para mim, né, essas respostas que eu preciso, né? Não que assim
pã, checkmate, resolvi tudo da minha vida. Mas no sentido, assim, de estar com pessoas que eu precisava, sabe? Eu preciso estar com essas pessoas. A gente precisa sentar e conversar sobre comunicação e a gente precisa sentar, por exemplo, né? Agora, recentemente, nós estávamos na Teia dos Povos, né? Eu estava tanto enquanto comunidade quilombola, mas também enquanto rádio. Então, nós da rádio, nós pensamos em fazer um documentário. E aí é super spoiler, porque assim, tá tudo muito no off e a gente ainda nem começou a editar o material. E a gente pensou num documentário sobre a cozinha, né? E aí, porque assim, na cozinha, na teia, as comunidades são convidadas, né, a levar suas as comidas que preparam, né, que plantam e colhem durante o ano, né? E aí cada comunidade leva uma certa porção, leva peixe, leva galinha, leva porco, leva boi, leva o arroz, leva o cuchá ou a vinagreira, que em Codó a gente chama de cuchá. E leva um feijão, leva a fava, leva a abóbora, leva a mandioca, a macaxeira. E a gente pensou, cara, a gente precisa falar sobre essa cozinha, né? E aí eu acho que aí está o ponto principal da comunicação ancestral que a gente tanto fala, né? Que a gente tanto bota o dedo na ferida do pessoal que faz a comunicação tradicional, a comunicação que é vista como tradicional, pelo menos. É, a comunicação ancestral, ela vem num ponto onde a gente vai olhar, a gente vai parar e olhar, e a gente vai ver como essas pessoas estão funcionando e a partir como essas pessoas estão movimentando, né? Como o pessoal na cozinha prepara a comida, de onde vem de onde vem essa comida, o que esse pessoal quer falar. Então a gente chega com o microfone e fala, Dona Maria, o que a senhora está achando da cozinha? E aí ela vai falar. Se ela quiser falar que a cozinha está sendo ótima, que ela está amando a comida, perfeito. Se ela quiser fazer uma crítica, ótimo também. Porque a nossa comunicação, ela não é roteirizada. A gente não recebe uma ordem. Ah, vocês precisam gravar sobre o quanto é legal a cozinha e a comida da teia. Não. A gente vai falar sobre a cozinha. E aí cada pessoa tem liberdade de falar o que ela quer, né? Principalmente partindo do ponto de que nós estamos comunicando para nós mesmos, né? Obviamente, quando a gente coloca o material na rede social, ou no Instagram, ou no YouTube, esse material ele vai rodar milhares e milhares de espaços e a gente perde o controle, né? De onde chega. Mas eu não estou comunicando, não estou pensando que eu não estou produzindo esse material na intenção, no desejo de que ele passe, por exemplo, na Rede Globo no horário nobre. A minha maior intenção é que a senhora que foi entrevistada receba o link do documentário que foi feito e que ela se assista e que ela se veja na tela, que ela se ouça, né, naquele vídeo. E que ela entenda, poxa, eu também posso participar de um vídeo, de um filme, de um documentário. E aí, a partir disso, nós tivemos uma experiência muito massa, né? Em março, nós tivemos um encontro enquanto rádio, tem aqui o material do jornal, nós tivemos o primeiro jornal impresso do Corpo de Notícias, que é o jornal que nós estamos produzindo agora, né, enquanto Rádio e TV Quilombo. E nesse jornal nós tivemos a entrevista de uma senhora que a gente estava produzindo os textos e tudo mais, né? Nós, equipe da rádio, né, estávamos sentados no quilombo, pensando sobre o que a gente queria falar e a gente resolveu falar um pouco sobre água, né? E aí quando a gente fala sobre água, a gente fala sobre crise climática, né? A gente fala sobre o avanço do agronegócio do Maranhão e a gente fala sobre inúmeras coisas que afetam todos os dias, né, as comunidades quilombolas do Maranhão, né, visto que o Maranhão é o estado que mais mata lideranças quilombolas no Brasil, não é na região Nordeste, né, é no Brasil. É um estado extremamente violento para comunidades quilombolas. Diariamente, essas comunidades são invadidas, e aí passa correntão, passa trator, envenenam água, jogam veneno com drone, e aí, é, essa senhora chegou e a gente começou a perguntar para ela. Eu falei assim para ela: Dona Tereza, quando a senhora era criança, como era a água aqui no Quilombo Rampa? Ela assim: aqui a água era muito. Era assim, era assim, era assim.
E aí ela foi explicando, 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 e eu fui anotando, né? E ela, menina, o que que tu vai fazer com esse negócio? Aí eu falei assim, não, dona Tereza, nós estamos escrevendo aqui um texto pro jornal e eu queria entrevista, só que eu acabei de entrevistar a senhora. Ela, menina, como assim? Não é assim que entrevista as pessoas que eu vejo no jornal. Eu falei assim, é sim, dona Tereza. Eu queria escutar a sua opinião sobre a água, que a senhora tinha de relato sobre a água, e a senhora acabou de me falar. Aí ela, mas tu vai ter que mudar isso aí, botar umas palavras melhor, não sei o quê e tudo mais. Falei pra ela que não ia colocar, que a fala era dela, que eu não ia mudar nada. E aí a gente colocou, né, aqui, em uma das páginas, tá destacado aqui, grifado aqui, a fala dela. E depois que o jornal foi impresso, quase 2 meses depois que nós tivemos o evento de lançamento do jornal, aí eu cheguei pra ela e entreguei. Aí ela, cara, mas tu é danada mesmo, né, menina? Tu veio aqui só aprontar com a gente. Eu, não, dona Tereza, o que é isso, mulher? A senhora já tinha se imaginado no jornal? Então, é esse impacto que a gente, enquanto rádio, busca sempre fazer, né? Nas comunidades, com as pessoas, principalmente com pessoas mais velhas, né? Que têm essa dificuldade com a tecnologia. E eu falo muita gente, né? Mas, assim, porque a ideia aqui é falar um pouco sobre as nossas experiências. Eu falo muito a gente, porque eu entendo que é tudo muito coletivo, né? Que quando eu faço aqui, quando eu é, produzo aqui um material, quando eu estava em Belém, na COP30, é, falando sobre as comunidades quilombolas e perguntando, gente, quem está lá na minha comunidade, lá no Quilombo, não sabe o que é isso aqui da COP30, né? Essa realidade aqui não chega na gente. Então, assim, eu entendo que em cada espaço que eu estou e que eu ocupo, não é só a Geisa que vai, sabe? É o meu quilombo, são todas as comunidades, são todas as mulheres negras, né? E quando eu estava na Marcha das Mulheres Negras ano passado, que eu não sei se alguém que participou, mas foi uma experiência incrível, né? De fortalecimento, de pertencimento, um movimento identitário, assim, magnífico. E então, quando eu tô nesses espaços, eu falo, cara, tipo, eu não tô aqui sozinha, tá? Todos os santos, todos os orixás, todos os encantados estão me acompanhando, com certeza, mas também tem muitas mulheres negras que estão ali naquele momento, que vieram antes e que ainda estão por vir, que estão naquele momento ali ocupando aquele espaço comigo. E é isso, né? Vou pausar por aqui, depois eu volto falando um pouco mais sobre as práticas de cuidado, né, que a gente pauta, sobre as práticas de felicidade, principalmente dentro dos territórios. Obrigada, Carla, pela tua partilha, né? E aí, o que a gente vê, né? Sânia vinha falando isso, né? De que momento se vê enquanto mulher negra, e normalmente são esses espaços que a gente chega, né? Na academia, na mudança de espaço, sobretudo pela educação. E aí, falando em educação, a gente já, em nível nacional, no Maranhão, já tem a política, né? De permanência, assim, de discussões, a questão da educação quilombola, então, que vai fazer uma transição, uma mudança desse pensado que é essa educação oral, né? Que para ver se conseguimos frear nesse momento, né? A questão do êxodo, né, para a cidade, que é muito comum é, no Maranhão, mas em outros lugares do país, justamente para essa educação, com esse conceito de melhoria de vida. E aí a importância de nós que estamos nos quilombos, né, nas periferias, chegarmos a esses espaços, como tu falou, nesse primeiro momento, você vai viver essa transição, infelizmente, a partir da dor, né, de, poxa, ali no meu contexto, eu era uma boa aluna e, de repente, eu vou dar seguimento à educação e recebo um zero. E aí, inclusive, isso, né, critérios de avaliação hegemônicos, né, nessa educação bancária, conservadora que a gente tem, né, que é esse conceito de saber, quem chega, quem acessa, quem sabe mais, quem sabe menos, né, esse nivelamento que a gente vai viver e quanto que de impacto que traz, né, para a nossa individualidade. E aí voltamos a isso, né, da representatividade. Quem Carla, né, quem Sânia encontram nesses espaços que chegam, quem são suas referências? E aí tu traz essa questão da psicologia, né? Para nós, no direito, em vários âmbitos
das nossas narrativas, a gente vai ver muito mais a psicologia, a medicina, a psiquiatria, a ciência, vinculada muito mais nisso, na criminalização do homem negro, né? Então, ninguém estava inicialmente com todos esses reflexos, né, de resquícios de escravidão, de como que a gente passa, né, não tem essa transição de políticas públicas, né, com momentos de abolição, o que a gente vai ter? Um momento de criminalização. E a ciência, a psicologia, a psiquiatria são esses instrumentos que vão construir ali o racismo científico, né? Então, quando que nós vamos pensar a saúde mental da população negra? Quando nós chegamos, quando Carla chega nesse lugar para pensar saúde mental é que vai se discutir, não é nesse momento. E aí, com essa introdução de transição de fala, que eu quero chamar a Joanilce, né? Para mim, Ju, nós somos colegas, né? Hoje na academia, que é essa mulher que é professora, está na academia cuidando, né, de crianças, meninas, mulheres negras, e aí tem esse trabalho incrível para falar justamente sobre mulheres negras na ciência, né? Discutir isso, representatividade, quem dar visibilidade para essas mulheres que não estão surgindo agora na academia, já estiveram e estão aí em algum momento invisibilizadas, dificultando inclusive de nós, né? Eu, Carol, Sânia, você, Carla e a própria Ju, de se ver nesses lugares, porque quem estava lá inicialmente nos nossos livros, né, seja na educação no campo, seja na educação na cidade, é uma hegemonia branca e uma hegemonia de homens brancos, né? Então, se a gente não se vê naquele lugar, é inclusive difícil de sonhar, né? Sonhar chegar lá. Então, assim, Ju, passo a palavra para você para falar isso do seu trabalho incrível que é desenvolvido, né, nas escolas, com as crianças, nesse momento também de mudança, né? De mudança de saber o que é o intelectual aqui no nosso estado. Olá a todos, boa tarde, bom dia, né? Eu me chamo Joanice Rodrigues, eu sou professora atualmente de biologia lá na cidade de São José de Ribamar. Eu sou natural de Cururupu, na região litorânea, né, ali no litoral. Vim para São Luís no ano de 2015 e resolvi novamente ingressar em uma nova graduação, que foi Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, 2016, que assim mudou completamente a minha visão enquanto mulher negra. Acredito muito nisso. Mas antes disso, na minha graduação em biologia, ela parte de uma professora, né? Que foi a professora Sandra, que era formada em química. Mas ela me inspirou tanto que eu quis fazer química, mas por devido a alguns problemas, eu teve a mudança em fazer biologia, que foi uma área que eu me apaixonei também. Aí retorno, vim para cá, faço estudos africanos afro-brasileiro e começo a trabalhar em sala de aula, e em biologia. A partir do momento que eu começo a trabalhar como professora de ciências e biologia, eu percebi que os livros didáticos, por exemplo, eles não representavam quem eu e muitas outras estudantes são. Então, nesse papel, eu retorno logo para o início, por exemplo, para me descrever. Eu sou uma mulher negra, estou com cabelo com tranças, uso óculos, minha blusa é rosa, clarinho. Então, essa descrição como mulher, ela também deveria partir em relação à descrição enquanto produtora do conhecimento. E muitas vezes os nossos alunos, eles não se enxergam como nesse papel. E a minha inquietação, ela parte disso, porque muitos de nós não conseguimos nos enxergar como produtora de conhecimento científico. Então, a gente sabe que a nossa formação, ela se baseia muito em questões de concepções eurocêntricas, o que faz com que a gente não consegue nos visualizar em livros didáticos. Um dos motivos na qual eu começo a trabalhar pensar em uma dissertação relacionada a esse assunto,
mas antes da dissertação, a fazer também um projeto. Tenho um projeto que na sala de aula a respeito desse processo. Eu vou tentar aqui disponibilizar para vocês, ver se vai dar certo. Carol, cadê, Carol? Um slide, é somente uma fotozinha pequenininha, são 4 fotos, na verdade. Vamos ver se vai dar para aparecer. Vocês conseguem enxergar? Uhum. Aí aqui é exatamente o que nós temos em relação ao livro didático. Como vocês podem observar, aqui tem basicamente mais de 20 pessoas e só tem uma mulher. Esse aqui foi a 5ª conferência que acontece em Seul, que foi realizada em Bruxelas em 1927. Diversos cientistas aqui e uma mulher só. E que é ela que aparece na maioria dos livros didáticos. E muitas vezes ela aparece em notas de rodapé, que é a Marie Curie, somente ela. Os outros são todos homens. E isso, por exemplo, é uma realidade que eu tenho percebido bastante em relação à dissertação que eu estou escrevendo, né? Essa discrepância muito alarmante. E que ela pode, esperamos que realmente mude, porque nós queremos que esses rostos comecem a aparecer, que são rostos de meninas negras nos livros didáticos, que elas possam se enxergar enquanto produtoras, pesquisadoras, cientistas, escritoras e autoras também. No projeto que eu desenvolvi, que é Mulheres Extraordinárias, a ciência é feminina, trabalha justamente esse processo, né? Eu coloquei algumas invenções e cada aluno, ele foi, no caso, escolhendo qual invenção que ele gostaria de trabalhar. E aqui estão alguns dos protótipos que os próprios alunos criaram. Além disso daqui, eu também fiz com os meus alunos do 9º ano. Eles criaram também vídeos falando sobre essas mulheres, as mulheres na ciência, e falando não somente a trajetória de vida dela, mas também o que elas produziram ao longo do tempo. Aqui nós temos 5 imagens, né? A primeira imagem é da seringa, onde é da Letícia Murphy, que foi em 1956, que é um modelo de uma mão só, né? Porque antes você tinha que segurar com 2 mãos, então teria um trabalho maior. Eu tenho também abaixo o do orelhão, que foi da Schulmich Silveira, em 1991. A gente sabe que o orelhão, para muitas pessoas, principalmente que não tinha telefone fixo em casa, ele vai ser algo muito importante, porque você vai entrar numa rede de comunicação muito maior. Então, as classes populares, elas teriam mais acesso a esse processo, a conversar com seus familiares que estavam distantes. Aí eu tenho no meio, que é da da Katharine Johnson, que foi uma cientista que ela fez o cálculo sobre a trajetória, né, em relação ao primeiro homem a pisar na Lua, no caso, e também os primeiros voos, né? O primeiro pouso é da NASA. Só que a Katharine Johnson, ela não aparece no livro didático. Quem aparece no livro didático? O Neil Armstrong, o que pisou na Lua. Por que ela não poderia aparecer, já que ela produz também conhecimento? Aí eu tenho, na parte de cima da direita, eu vou ter a Rosalind Frank, que ela faz a fotografia 51, que é da molécula de DNA. E bem abaixo eu vou ter a Marie Curie, que ela também tem um trabalho muito grande em relação a radioterapia, né? Os fenômenos ali propostos. Que essas mulheres que têm produzido bastante conhecimento e que a gente tem que valorizar de forma muito grande, a gente não vê tanta presença dela. Por exemplo, dessas que eu citei agora, somente 2 aparecem. Que a Franklin, ela aparece como se fosse uma
apenas de uma polêmica, porque tem uma discussão muito grande a respeito de porque quem ganhou o Nobel relacionado à descoberta da molécula de DNA foi o James e o Crick, não foi ela. Aí, depois de um tempo, através de uma biografia, aí vai aparecer esses relatos a respeito dela. Então, ela aparece como polêmica, ela não aparece como produtora realmente daquele conhecimento. E a Marie, ela vai estar muito relacionada, por exemplo, com às vezes uma nota de rodapé. Poucos livros, pelo menos eu estou fazendo análise, eu já consegui fazer análise de 6 coleções de livros. Cada coleção tem 4 livros, no total 24. Desses 24, ela vai aparecer 4 vezes só. Então, olha, por exemplo, outros cientistas, eles aparecem no mesmo livro 3, 4 vezes, o mesmo cientista. Então, para a gente ter uma noção muito grande de como isso a diferença ela é gritante. É bem parecida com a diferença em relação às minhas coletas que eu estou fazendo agora. Por exemplo, eu tenho como processo aqui. Acho que todo mundo já conheceu, já viu essa mulher em algum lugar. Eu tenho que ter visto, né? Ou até mesmo a gente a grande parcela de nós só estamos aqui devido que ela conseguiu produzir, que é a Jaqueline Góes. A Jaqueline Góes, ela conseguiu fazer o sequenciamento em 48 horas do genoma, que foi do vírus da Covid, né? Do coronavírus, que é o SARS-CoV-2. Então, por exemplo, qual é o papel que essa mulher vai ter e a importância que ela tem? Fazer sequenciamento genético, ele demora muito, muito tempo. Requer uma velocidade, e a gente sabe que no período de 2020, a gente sofreu um surto muito grande. Então, o processo para produzir esse sequenciamento tinha que ser rápido. E ela fez esse processo rápido. Por isso que a gente tem uma variedade muito grande de vacinas na época. Porque geralmente, quando você tem uma vacina, você só tem de um instituto. E ela não. E agora não. A gente teve a vacina de vários. Então, várias pessoas em diversos lugares do país conseguiram, por exemplo, produzir vacinas e de fazer a distribuição. Então, por exemplo, a Jaqueline Góes, ela vai ser importantíssima. Aí a pergunta que não quer calar. Ela aparece no livro didático? Sim, ela apareceu no livro didático, mas em um texto complementar. Estava falando a respeito sobre Dia da Consciência Negra, mais ou menos nesse aspecto. Não estava falando, por exemplo, sobre vírus, porque tem conteúdo de ciências que aborda vírus. Então, por que não trabalhar a Jaqueline Góes neste assunto? Então, diversos cientistas acabam não sendo reconhecidos como produtores do conhecimento, produtores do saber, e assim mesmo como estes cientistas aqui, que têm uma visibilidade muito grande, muitos outros também não. Um exemplo disso, nós vamos ter a Benedita Cadete, que é uma parteira de Cururupu, né? Então, por exemplo, por que parteiras, rezendeiras, elas não podem produzir conhecimento, e esse conhecimento tem que ser só um saber e não conhecimento científico, ou não ser validado para ser conhecimento. Então, por exemplo, ela realizou milhares de partos. Ela tem um conhecimento muito grande sobre cura. Por que não aparecer no livro didático também, essa mulher? Então, a gente percebe que esse alcance, que muitas vezes nós não vamos ter, devido a vários aspectos relacionados às nossas, da nossa academia, porque a gente sabe que a academia ela continua sendo hegemônica, a gente sabe que o conhecimento ele ainda continua sendo perpetuado, e por mais que seja difícil a gente quebrar esse processo, mas eu acredito que muitas de nós estamos galgando esses espaços. Acho que foi Carol, ou foi a Sânia, acho que é Sânia, uma coisa assim, que falou a respeito que não é necessário você ser a primeira, né? Você precisa abrir caminhos.
Porque quando você abre caminhos, você dá o exemplo, a inspiração para que o outro também venha. Então, a gente sabe que vieram muitas antes de nós e que a gente se inspira nessas mulheres. Por exemplo, como a gente também se inspira nas nossas mães, de quanto de luta, de quanto de trajetória que elas têm feito durante todo o período e que a gente percebe que tem valido a pena. Então, nessa minha trajetória, eu tive assim uma situação que foi muito importante na minha caminhada como professora, que em uma situação em sala de aula, assim que terminou o horário, estava explicando sobre determinado assunto, e uma aluna me parou e abriu um sorriso, falando assim, professora, a senhora parece uma cientista. Então, a imagem de cientista que nós temos em relação a um homem branco que usa óculos, que é muito referente ao Albert Einstein, ela está sendo quebrada. Então, você tem sim ainda um processo de que, por exemplo, me tocou bastante, profundamente, porque é isso que a gente quer quebrar, esses estereótipos que são criados socialmente, que são impostos para a gente, e que a gente tem que fazer, a gente tem que, por exemplo, refletir em relação a isso, mostrar para os nossos alunos que existe uma diversidade muito grande de conhecimento, que esse conhecimento ele não deveria ser validado somente porque ele está, por exemplo, no livro didático, que conhecimentos que nossos ancestrais têm, eles também são conhecimentos. Então, é esse processo que a gente, que eu me vejo como professora, né? E eu gosto muito de conversar com meus alunos sobre esse assunto, não somente esse. Eu também desenvolvi um outro trabalho que era falando sobre o dilema da pobreza menstrual, né? Quantas meninas que não sabem utilizar, por exemplo, absorventes, que não têm acesso a absorventes, mesmo hoje, por exemplo, o governo ele oferecendo de forma gratuita, você só precisa fazer o cadastro que você recebe, mas mesmo assim, muitas não têm conhecimento sobre isso, muitas não têm conhecimento a respeito de uma educação sexual, por exemplo, está sendo distribuído o implantol, né? É necessário que muitas meninas tenham acesso a isso. Muitos associam ele como, por exemplo, para a vida ativa, mas não é isso. É para controle da menstruação, é para, por exemplo, mulheres que têm cólicas muito intensas, para fazer esse processo de regulação. Então, por exemplo, se a mãe ou o estudante, eles estão cientes dessa situação, procura o posto médico, ele conversa lá para ver, a partir de 14 anos já pode estar fazendo esse processo, que já é um avanço muito grande, porque quantas e quantas meninas não sofrem de cólicas, muitas pessoas acreditam que seja besteira, que seja que essa dor não é dor nenhuma, e que acabam não indo para a escola por esse processo, acabam, por exemplo, muitas meninas perdem emprego porque faltam por causa que elas sentem esse tipo de essas dores e as pessoas não entendem. Então, é necessário que, por exemplo, a educação também sexual ela seja disseminada na escola nesse intuito de prevenção, de entender que o nosso corpo ele passa por mudanças e que essas mudanças elas são naturais. Então, é mais ou menos nesse aspecto que que eu venho trabalhando. E outra questão, só para finalizar, é que, por exemplo, a Base Comum Nacional, tanto a competência 9, 3 e a 9, ela trabalha justamente isso, né? A respeito sobre a promoção do ensino-aprendizagem comprometido com a diversidade, assim mesmo como as produções culturais diversas, locais e mundiais. Então, o que eu percebi também em relação ao livro didático, quando ele é de escola pública, ele tem uma variedade muito grande de imagens e de conteúdos. Quando ele é de escola privada, os conteúdos eles são muito mais reduzidos, a diversidade ela diminui de forma significativamente. Eu tenho percebido bastante isso, principalmente em produções de imagem. Algumas imagens, tanto em relação às mulheres, quanto em relação aos negros e aos indígenas, estão sempre associados a um estereótipo. Por exemplo, aos indígenas,
está muito associado é, por exemplo, a vida no campo, por exemplo, uma aldeia e somente a isso. Não, por exemplo, em relação a, a produzir, por exemplo, se o indígena está na aldeia, por que não falar a respeito daquele indígena que está na aldeia produzindo conhecimento de uma erva medicinal? Ou então falar do indígena que também a respeito de, por exemplo, em relação à política, que a gente tem, por exemplo, a Sônia Guajajara, a gente tem várias outras pessoas que têm trabalhado diversos outros assuntos e que muitas vezes são atreladas apenas a um tipo de assunto específico, que a gente sabe que a gente não se resume a isso. Nós somos uma diversidade muito grande. Eu sou, por exemplo, Carol é diferente de mim, assim mesmo como Carla. Então, por exemplo, são as áreas que nós estamos trabalhando totalmente distintas, que de alguma forma elas se interligam a partir das nossas vivências como mulher negra. Então, é mais ou menos nesse sentido que, por exemplo, a gente tem que pensar, né, que o chão da escola onde eu estou é o momento na qual eu consigo, de alguma forma, levar para os meus alunos, para os estudantes, que esse conhecimento, que é o científico e o conhecimento que eu tenho sobre as minhas experiências, para que eles também tenham essa nova visão, né? Esse novo olhar, que esse olhar que eles vão ter a partir de uma outra realidade, que eles também possam mudar a deles. E é isso. Muito obrigada. Excelente, Ju, muito obrigada pela partilha, né? E aí é justamente sobre isso, né? O que é a proposta desse espaço, né? Desse evento comemorativo. É dizer que nossa construção é coletiva, né? Nós não caminhamos, nem construímos, nem pensamos novas realidades a partir apenas de uma categoria profissional. E é importante da tua fala, que foi muito falava, eu ia pensando, né? Não adianta só, né, o que a gente discute hoje no direito, a gente ter legislação que garanta acesso a, a um direito, por exemplo, a questão da pobreza menstrual, né, que vem sendo discutida, é uma política pública. Mas, assim, você precisa também fazer com que isso chegue até as pessoas. Porque como que eu vou exercer um direito se eu não tenho conhecimento dessa política que foi desenvolvida? E como que isso chega, né? Como que isso chega? Dificilmente alguém que não vive essa realidade não vai conseguir propagar esse conhecimento. Então, é necessário que nós estejamos nas bases, né, para disseminar esse conhecimento, para falar de representatividade, para desvendar mitos, né, como tu disseste, há uma série de acessos à saúde hoje que são para uma melhoria de vida das mulheres, né, desse contexto de menstruação e etc., e que é muito mais desvirtuado os conceitos, muito mais relacionado a uma vida sexual e não a qualidade de vida das meninas e mulheres, né? E aí nós precisamos discutir isso também. E aí, nesse contexto de chegada, né? A Carla também falava disso na fala dela, né? Quantas coisas você vive no seu contexto, seja de gravidez na adolescência, né? Seja de um princípio de ansiedade que atinge as nossas pessoas, ao nosso redor, e não está falando de causas, né? Porque da realidade, do nosso contexto que nos unem, nós temos contextos diferentes que vão desencadear, né, certos problemas e desafios que nós precisamos enfrentar. E dificilmente nos espaços que a gente vai chegar, nós vamos ser lidos, né? E aí isso só vai acontecer quando a gente chega, né? É preciso ser o primeiro, inclusive, para dar visibilidade a determinadas dores, né? Porque se em nenhum momento uma mulher negra, uma professora negra ou uma estudante quilombola chegou ao Instituto Federal com a sua realidade, a sua experiência, o seu lugar, né, de origem, se ela não chega, isso não vai ser uma realidade dada visibilidade lá, nesses espaços, né? Vai continuar sendo essa hegemonia até então, né, colocada. E aí
Eu quero novamente agradecer a vocês, né, terem aceitado esse convite para estarmos aqui. A ideia era justamente isso, né, numa realidade de diversidade do Maranhão, de dinâmica de realidades, né, do nosso contexto territorial dentro de Brasil, mas dentro do Maranhão, disso, né, do que a gente vive, do que a gente vivencia, de mulheres quilombolas, mulheres que precisaram fazer aí esse êxodo, né, de sair do campo para vir à cidade, para acessar a educação, mas que chegam a esses lugares, né, hoje de liderança, de representatividade, como Carla traz aqui, né, ocupa espaços hoje em conselhos de igualdade racial, em associações, em veículos de comunicação que me possibilitam, né, mudar a realidade, né, de acesso a direitos da minha comunidade, que antes de eu sair, isso não chegava, e é inclusive construir, né, de que nós precisamos que o direito, o acesso a políticas públicas, o acesso a conhecimento, né, assim, em pé de igualdade para acessar, né, espaços, chegue até nós, não que nós precisamos, tipo assim, deslocar as nossas crianças, né, desde pequena, para um contexto longe do seu seio materno, para que elas tenham condições, né, de vida. Então, assim, é sobre isso. E aí, nesse contexto já da gente encerrando as nossas falas, né, já estamos aqui há uma hora e meia conversando, meninas. Eu convido vocês a fazer isso, a fala de encerramento, né? Complementar algo mais que queiram dizer diante desse contexto de atuação de vocês, né? Para que a gente se encaminhe aqui para o final desse nosso encontro, né? Que relembrando que é comemorativo do Dia da Mulher Negra. E aí uma fala, antes de eu passar para vocês, que a gente vinha discutindo justamente isso, né? O nosso evento Esperanças Negras da ANAM, inspirado em Esperança Garcia, né? Foi uma escravizada e, assim, demorou muito tempo. Ela só foi reconhecida recentemente, salvo engano, 2024, é que ela vai ser reconhecida, né, pela OAB, pelo nosso judiciário, enquanto primeira advogada do Brasil. Ela, na qualidade de escravizada, peticionou, né, pelos seus direitos, denunciou, né, claro que numa narrativa não de que ela tivesse no contexto melhor de escravidão naquele momento, mas assim de denunciar e fazer o petitório, né, de que retornasse inclusive ao seu status quo antes do que vinha, porque entender que estava próximo da sua família, né, e numa condição melhor, e aí, né, entre aspas, de escravidão do que estava na atualidade com aquele que era naquele momento seu senhor. Então, estruturou o que hoje nós, no direito, conhecemos, né, entendemos e está na legislação como uma petição inicial, né, com uma narrativa e cumprimento de elementos que está na nossa legislação. Então, ela foi ali naquele contexto a primeira mulher que fez isso. Então, representatividade, né? De que mulheres que chegaram, quem são os cientistas, quem são os advogados, quem são os psicólogos, né, os jornalistas que foram colocados, né, como referências para nós, e visibilidade de outros, né, que chegaram antes. E aí a gente vai ter Esperança Garcia, vai ter Luiz Gamas e tantos outros, né, que foram referências também, mas a gente vai ter aí no contexto dos nossos livros didáticos outras pessoas, né, como sendo essas referências de construção do saber, desse conceito conservador e hegemônico, né, de saber, de direito, de psicologia, de ciência, etc. Então, assim, agradecer e pedir, né, que vocês façam aí suas falas de conclusão, como entenderem melhor. Acho que aí a Carla, né, que foi quem falou primeiro, e a gente volta para você. Pronto. Assim, para encerrar, né, agradecer muito a oportunidade, né, com certeza, assim, incrível estar aqui com vocês. Eu acompanho um pouco sobre as informações sobre as turmas de mestrado, né? Então, eu já tinha visto o rosto de vocês em algumas publicações,
E é um prazer estar aqui com vocês, né, nessa conversa, né, nesse momento assim. Alguns psicólogos, né, e as referências, eles trazem o quanto é importante o falar, né, o falar e o se sentir escutado. Quanto esse momento aqui também é um momento extremamente que traz muito conforto para a gente, né? Que proporciona ali um cuidado, né? Libera ali uns hormônios ali de satisfação, de prazer, porque a gente se sente do lado de iguais, né? Que trabalham também, que se fortalecem também, que se tornam exemplos para a gente, né? Durante essa caminhada que a gente percorre. Enquanto mulher negra, né? Dentro do meu coletivo Crespos Cacheados, né, que é um coletivo que é construído exclusivamente por mulheres negras no momento, né, a nossa presidenta, a nossa vice-presidente, secretária, né, as ações são dominadas por mulheres negras, nós temos muitos desafios, sabe? Nós temos desafios em relação a acesso de recurso, de espaço. Nós temos um trabalho muito invisibilizado. E aí não é que as pessoas, essa invisibilidade não é exatamente no não reconhecimento do trabalho, né? Mas é no não. Me fugiu aqui a palavra agora, mas é na forma como as pessoas olham o nosso trabalho, sabe? O que nós estamos fazendo aqui nesse momento é um trabalho, né? É algo que a gente acredita, é algo para o que a gente se dedica. E aí, enquanto coletivo, infelizmente, a gente já recebe muitas notificações, muitos convites, exclusivamente em novembro, né? Isso é de praxe. E principalmente convites não remunerados. E não é que a gente tenha uma tabela de preços pelo trabalho que a gente faz, não. O nosso trabalho é para um ideal muito maior. A gente não cobra por isso, né? Todas nós que ocupamos, que fazemos parte do Crespo, nós também ocupamos outros espaços, né? Principalmente espaços remunerados, para que a gente consiga ter esse lugar, o nosso coletivo ainda como conforto, como um espaço de cuidado, né? Um espaço coletivo. Mas nós enfrentamos situações em que as pessoas querem para a gente se deslocar, às vezes até mesmo dentro do estado, e assim, venham para tal lugar. E aí a gente fala assim, teria como você custear a passagem? Aí a pessoa já some, né? Então a invisibilidade no trabalho que a gente enfrenta também é isso, sabe? Assim, quando é para ser remunerado, aí vão chamar uma referência, alguém, sei lá, da capital. Eu falo assim da capital no sentido de que muita gente não nada relacionado a vocês, mas no sentido sim de que muita gente entende que quem está na capital está em outro patamar, sabe? É como se soubesse mais, se valesse mais. E aí, quando é remunerado, é alguém de fora. Aí, quando é para ser de graça, é a gente. E eu acredito que em algum momento você já tem enfrentado esse tipo de situação também, né? E aí é extremamente difícil, é extremamente complicado. E dentro desse contexto de ocupar, né, quando a gente pauta, né, dentro dos eventos e das rodas de prosa da rádio, quando a gente pauta as práticas de cuidado, a gente pauta também essa questão da maneira como as outras pessoas enxergam o nosso trabalho e da maneira como nós precisamos enxergar esse nosso trabalho, né? E nessa fala de ocupar, de estar lá, de falar, né? De ser o primeiro, de dar continuidade, a gente precisa também ter um cuidado muito grande é, de perceber, né, e de perceber, de analisar, de investigar esses espaços que a gente está ocupando. Né? Hoje, principalmente porque quando nós nos tornamos voz ativa dentro do contexto que nós somos, quando nós nos tornamos a professora negra que, que estuda, que se dedica à pauta da educação antirracista, quando nós nos tornamos a advogada negra, quando nós nos tornamos uma psicóloga negra, ao mesmo tempo que nos tornamos referência para as nossas comunidades, infelizmente, nós nos tornamos referências de pessoas que podem ser assediadas por políticos e por pessoas que querem apenas usar a nossa imagem. Então, nesse desejo, nessa ânsia de chegar, quando a gente pauta cuidado, a gente pauta também nessa
nesse ser maleável, de perceber, de investigar, de pisar, pisar em ovos mesmo, é, nessas propostas que a gente recebe, né? Porque, assim, tem pessoas que colocam a gente, assim, no céu, né? Que vêm para abordar a gente, e, assim, com propostas maravilhosas, e aí, assim, você, enquanto isso, mas aí, às vezes, quando você chega lá, a oportunidade tira totalmente a tua identidade, né? Antes mesmo, eu só vou colar grau dia 5 de agosto, né? E aí, antes mesmo, assim que eu apresentei meu TCC, com toda essa trajetória dentro do movimento e tudo mais, a gente vai ficando conhecido, né? Então, eu recebi uma proposta para ser professora numa instituição. E eu sabia, e aí, quando essa pessoa veio me fazer essa proposta, ela falava assim: porque você e o seu movimento, você e o seu coletivo, e sempre assim, né? E eu, cara, essa pessoa não está me contratando pelo meu trabalho. Ela está me contratando, ela está tentando me contratar pela minha imagem e pela pessoa que vai estampar a foto e que o nome vai estar lá enquanto funcionária dessa instituição. Eu não vou ter nenhuma regalia, eu não vou receber a mais, não vou ter nenhuma regalia, nada. A questão vai ser, eu vou estar trancada no quadradinho de uma sala, reduzindo todo o meu trabalho a trazer lucro e trazer mais visibilidade para uma instituição que até então em nenhum momento se mostrou tão racializada assim para que esse momento aqui tivesse acontecendo assim de maneira tão fácil. Então, é muito isso, sabe? Eu sou presidente do conselho, eu sou vice-presidente do conselho, representando sociedade civil, organização de mulheres negras, né? Então, enquanto sociedade civil, ainda tem muita liberdade. Mas a gente vê também que pessoas que são contratadas, que compõem o conselho, ficam muito tempo pisando em ovos, medindo o que vai falar, o que vai provocar, se deve se reunir ou não, se deve se posicionar ou não. E aí, por isso que a gente fala tanto que o quanto o sistema ele nos retira dos nossos territórios, das nossas comunidades, dos nossos seios familiares, nos joga no mundo e esse mundo ele faz questão de descaracterizar a gente todos os dias. E aí esse mundo ele descaracteriza a gente de maneiras muito sutis, né? E aí é quando vem a imposição do cabelo, não que alguém vai chegar para você e falar assim, o seu cabelo é feio. Hoje em dia não é mais agradável falar assim, né? Hoje em dia as pessoas até agem como se tivesse vergonha de ser branca. Mas não é exatamente assim. É assim, nossa, que roupa colorida, né? Mas essa roupa tão colorida. Menina, mas esse teu cabelo hoje tá tão assim pra cima, né? Esse teu jeito de falar, esse jeito de andar. Fulana, mas tu fala alto. Fulana, então, assim, são muitas coisinhas que vão podando a gente, né? Que vão descaracterizando a gente. E vai chegar um momento que, se você não tiver essa volta para o seu território, para o seu ser familiar, para fazer esse resgate das práticas de felicidade, dos cuidados que você tem enquanto comunidade ali no seu ambiente coletivo, né, inicial, familiar, você vai se tornar uma outra pessoa, né, e aí não propositalmente, né, a sociedade, ela vai moldando a gente, né, como se fosse um funil, e aí você tem que ir se estreitando e te deixando um monte de coisa para trás para você poder passar naquele funil. Então, assim, né, poderia falar aqui muito mais tempo sobre essas questões, também sobre os projetos que a gente participa e o quanto esses projetos são fortalecedores, né? A gente recebe muito, principalmente no coletivo Cresças Cacheados, que a gente trabalha muito com mulheres e meninas, né? Nós temos também um clube que ele fala também sobre questões menstruais, né? E esse clube ele está ligado à Grow Up Brasil, que faz essa campanha sobre questões menstruais, saúde mental de meninas, também sobre
sobre vida reprodutiva, sobre saúde reprodutiva, né? E aí, enquanto cresces, nós recebemos muito feedback de mulheres que nos acompanham, que mandam mensagem, e que, assim, é maravilhoso, é magnífico, assim, a gente perceber que tem mulheres negras que estão pisando no chão do território e que estão, a partir do que a gente leva, assim, que a gente leva pouco, sabe? Muito do que a gente provoca com elas é do que elas mesmas trazem. E a partir disso, ver elas se fortalecendo e passando para as outras mulheres que tem dentro do território. Então, é extremamente importante, né? A gente tem, dentro do movimento quilombola, a gente tem lutado muito para resgatar práticas, né? Que é o que a gente chama de práticas de felicidade, né? Que são as rodas de conversa, a dança, o tambor de crioula, as rezas, os festejos religiosos que tem dentro das comunidades, né? E sempre trazendo esse ponto, provando esse ponto das comunidades se reconhecerem aquilo como parte da própria identidade, né? Durante muito tempo foi ensinado que é feio o que as comunidades faziam, né? Todo esse trabalho de resgate. Então, quando a gente vai na contramão disso, e aí, enquanto rádio, a gente está lá apostando que está tendo tambor de crioula e que as meninas de 2, 3 anos de idade dançam, que as meninas adolescentes dançam, que as senhoras de idade dançam, que homens de várias idades estão ali no tambor, né? Então, isso faz com que uma pessoa, às vezes, do outro lado, né, olha aquilo, nossa, que massa, isso aqui acontecia aqui na minha comunidade e agora não acontece mais. Eu acho que a gente devia voltar a fazer. Então, são sentimentos que vai nos atravessando durante todo esse processo. E é muito bom. E é isso, muito obrigada. Gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, pelo espaço. Foi um prazer, estar aqui com vocês. Queria também aproveitar para falar só um pontinho para vocês acompanharem um projeto meu que eu estou iniciando agora, que é de arrecadação de brinquedo para crianças de território quilombola Santo Antônio dos Pretos, aqui da minha comunidade, do meu território, terra de Bito do Barão, terra que todo mundo já ouviu falar em algum momento. E esse projeto é para a gente arrecadar brinquedos para distribuir para as crianças das 5 comunidades do território, né? Tem a continha lá no Instagram, o nome é Infâncias Quilombolas, e a gente está fazendo arrecadação em Pix também, em brinquedos usados, seminovos. E é isso, muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. Obrigada, Carla. Vamos ver aí, convidar as pessoas, né, a seguirem as redes e ver de que forma que a gente pode veicular isso aqui pelas nossas redes de trabalho também. Muito obrigada por partilhar a tua experiência, né? E é isso, né? O nosso objetivo é esse, né? Construir coletivamente e trazer essas referências, né? E como eu falei anteriormente, isso é uma proposta da ANAM, né? Integrar essas construções coletivas de vários saberes e no contexto de Maranhão, onde a gente está aí com muitas territorialidades, muita diversidade, né? Comunidades tradicionais, saberes tradicionais, extremamente importante a gente falar disso aqui, né? E chamar a atenção de toda a sociedade, de que as nossas comunidades produzem saberes, precisam ser reconhecidas, precisam ser valorizadas. E sim, Carla, né? Essa fala que tu faz da questão do preço, né? Do preço de trabalho. A gente vive ainda muito isso, né? De ser chamadas, e é isso no contexto de pessoas negras, né? Mesmo. Nosso trabalho é sempre do voluntariado, de que a gente pode fazer, pode dar um jeito, e aí as pessoas estão sempre vendo a gente dessa forma, né? E aí, isso também é construção, isso também é mudança, né? A questão do precificar, o dizer não, é, essas reflexões de quando é que somos chamados, para que somos chamados, e inclusive do sistema, né? Só comemorar as pessoas negras em novembro, agora também a gente já tem julho, aí sendo uma data chamada, mas assim, buscar a partir disso, a gente está ocupando cada vez mais. Então, assim, muito obrigada pelo teu tempo, obrigada por estar com a gente. E vamos aqui, nós do lado de cá, no Maranhão, continuar construindo juntas, né? Construir nossa rede, nosso quilombo, para que a gente possa fortalecer cada vez mais. Obrigada. Ju! Oi, serei o mais rápida possível. Gostaria muito de agradecer
esse momento de partilha. Acredito que foi muito de essa, não foi um evento, mas foi compartilhar os nossos conhecimentos como mulheres negras, né? E de pertencer ao nosso território, ao nosso local, né? De onde a gente parte. E ouvindo a Carla falando a respeito sobre o projeto, eu me recordei o seguinte, né? Que eu gosto muito de assistir a respeito sobre ciência, educação sexual e tudo mais. E recentemente uma médica ela disse o seguinte, né, que o quão é importante a educação sexual nas escolas, que eu já tinha certeza de que era importante, mas a partir de um exemplo que ela na verdade ela vai citar vários exemplos, mas o que eu vou citar para vocês é esse. Uma família, né, uma mãe e uma filha, elas resolveram ir no médico para tomar a pílula, né, o anticoncepcional. A médica receitou direitinho, elas compraram. Aí, depois de um tempo, ela engravidou. A gente sabe que os métodos contraceptivos, eles não têm eficácia de 100%, né? Mas mesmo assim, e ela foi perguntar para a pessoa como foi que ela tomou o medicamento. Olha o que ela fez. Para ela não esquecer o medicamento, ela colocou todos os comprimidos no filtro de barro e diluiu. E todo dia ela tomava água nesse filtro. Isso não é história não é história, é história real. História real. Da mesma forma, foi em relação à história de um casal. Eles compraram a pílula do dia seguinte e tomou o homem e tomou a mulher. Então, por que se deve conversar com os nossos adolescentes, com nossas crianças, a respeito desses processos, né? O como a gente se torna, por exemplo, a gente tem milhares de ferramentas na nossa mão, que hoje a tecnologia ela está muito grande, nós temos muito acesso do que era anteriormente, mas mesmo assim, muitas pessoas ainda não têm conhecimento sobre o cuidado, ou na verdade, o autocuidado. Cuidar de si, né? Então, por exemplo, esse assunto, ele me remete muito o quanto, por exemplo, é necessário que meninas não engravidem na adolescência, que elas vivam esse momento de forma mais assertiva, eu falo no sentido de seguir um caminho na qual elas depois não vão se arrepender, porque a gente sabe que a gravidez na adolescência, ela, ela dificulta muito o acesso dessa menina a diversos espaços. E quem perde muito é ela, a gente sabe disso. Por mais que muitas vezes ela possa ter uma rede de apoio, que nem sempre é suficiente. E quando não tem essa rede de apoio, como é que ela vai realmente estar presente? Eu tenho uma aluna que passa exatamente por essa situação. A única rede de apoio que ela tem é o menino na qual que é o pai do filho dela. Os pais não têm. Então, como é que fica essa menina, né? Como é que fica essa adolescente? Então, ela contando a história, por exemplo, a gente sabe que o professor ele não pode absorver a história de vida do aluno, porque senão ele também acaba sendo, ele sofre junto e dificulta ainda mais a situação. Mas quando você tem esses relatos, por exemplo, eu tive esse relato, como fica você como professor, né? Que ação que você deve tomar, o que você deve fazer, que é um processo muito grande. E só para finalizar mesmo, que eu acredito que essa lacuna em relação a essa diversidade que ela não chega realmente nas escolas, nos livros didáticos, ela só será realmente completa quando a lei, que é a 10.639/2003, e também a lei 11.645, ela realmente for colocada em prática. Porque ela não é, ela tem obrigatoriedade, mas em prática mesmo ela não é. Somos nós, professores, que trabalhamos com questões antirracistas, que nós estamos inserindo ela. E muitas vezes a gente insere e outras pessoas engolem em palavras, porque muitas vezes eles não aceitam, né?
Então, o fato de Carol e a Carla falar que é só comemorado em novembro e agora em julho, é um é algo a respeito, né? Então, por exemplo, eu foco muito nisso. Eu não trabalho somente em novembro. Eu tento trabalhar praticamente o, toda e qualquer possibilidade de exceção, eu vou lá e faço. Porque para a gente não ficar somente nessa data específica, né? Então, então a gente precisa fazer isso, né? Que a gente consiga valorizar os nossos saberes, que a diversidade ela tem produzido conhecimento e é bom, importante que a gente acesse esse conhecimento. E eu só queria fechar falando sobre fechar não, para a gente encerrar sobre Eredina Alves, Sônia Guimarães e Jaqueline Góes, que são mulheres que atuam, continuam, por exemplo, Eredina não, que já faleceu, mas foi a primeira engenheira. A Sônia Guimarães, ela, por exemplo, ela descobriu uma técnica de produção de sensores de mísseis. Então, olha essas mulheres aí, todas negras, que têm trabalho brilhantes, que praticamente poucas pessoas conhecem. Por que não mostrar nos nossos territórios quem são essas mulheres? Aí podem me perguntar, você vai em Cururupu, por exemplo, falar sobre essas mulheres? Vou. Toda vez que eu posso, que eu vou, eu falo sobre não somente sobre essas mulheres, mas também sobre o autocuidado que nós devemos ter. Muitas vezes a gente acredita que a gente não merece ser cuidada. A gente tem muito isso, né? A gente não merece ser cuidada. Mas ao longo do tempo, eu descobri que a gente não deve esperar do outro. A gente tem que fazer com que isso aconteça. Então, esse autocuidado, ele está muito impregnado na nossa mente, do não merecimento. A gente se merece. Então, por exemplo, eu lembro que eu fiz agora recente, eu disse, não, eu vou me dar um dia só para mim. Não vou importar mais com ninguém. Como se ninguém mais existisse. Mas se a gente não fizer isso, é igual que eu falo para quem é mãe. Antes de você ser mãe, você é mulher. Você é uma pessoa anterior a ser mãe. Entendeu? Você é uma pessoa, então se cuide primeiro. Porque você só vai conseguir cuidar do outro quando você se cuidar primeiro. Então é isso. Ai, gente, eu sei que nosso tempo é curto, né? A nossa proposta aqui, mas daqui já nascem várias ideias para que a gente possa se encontrar em outros momentos, né? Discorrer sobre outras temáticas, sobre outros projetos, e inclusive chamar a atenção das instituições, né? A gente está aí com essa legislação há muito tempo para ser aplicada e a gente está só dizendo. E é inclusive isso. Será se fosse um outro tipo de política, né? Os organismos já não teriam aí se movimentado para punir os estados de fato, para que façam, né, para fazer a obrigatoriedade dessa implementação. Então também fica isso, né? É uma política para um grupo vulnerabilizado que as pessoas continuam, né, querem manter na invisibilidade, né, sem garantia de direito, porque é isso, né? O racismo ele se renova, né? Isso é estratégia de renovação, dele se permanecer e se perpetuar, mas como eu falava, é sobre cada nossas falas, né? É sobre esperançar, né? E aí reconhecer de que esperança não é espera, esperança é movimento, né? É ação e é isso que cada uma de nós está fazendo, que você, Ju, e Carla está fazendo, Sânia, né? Teve um probleminha com a internet e não conseguiu retornar, mas assim agradecer também a participação dela e o quanto que contribuímos em cada um desses espaços, levando os nossos questionamentos, né? Como eu falava anteriormente, nós estamos em espaços de liderança, em espaços de poder e lutando pela luta coletiva, mas a luta é inicialmente individual, né? As nossas inquietações pessoais é que nos movimentam em prol da coletividade, né? Dentro desses espaços. Então, dizer isso, né? Que esperança é ação, é compromisso, é a coragem que cada um de nós, né, tem de abrir caminhos, a disposição para construir essas novas possibilidades, né, para as próximas gerações, que isso está na fala de cada uma de nós aqui, né, é sobre nós, o presente, né, mas assim, é sobre quem veio antes de nós, né, mães, avós, tias, e sobre quem virá depois, né, então, sobre essa construção, né,
coletiva em prol das novas gerações. E aí, agradecer, né, a vocês que aceitaram o nosso convite, o convite da ANAM para estar nesse evento comemorativo, para partilhar as histórias de vocês, os trabalhos de vocês, os projetos de vocês, e possibilitar, né, a construção desse nosso espaço de diálogo, de partilha, de construção coletiva, né, para que a gente possa continuar juntas, transformando, né, essa esperança em presença, essa presença em protagonismo e esse protagonismo, né, em transformação dessa sociedade que nós almejamos chegar. Então, quero encerrar, né, parabenizando vocês pelo Dia da Mulher Negra, celebrando a advocacia negra, celebrando esse espaço que é possibilitado pela ANAM, pelo nosso presidente, doutor Estevam, que é quem muitas das vezes está ali à frente, organizando, sonhando, né, nos movimentando para estar aqui, e dizer, né, que é o nosso desejo que essa nossa caminhada continue, né, abrindo portas para cada uma de vocês, né, estar nesse espaço, e que a gente possa cada vez mais, né, estar convidando, expandindo e trazendo outras mulheres e meninas para estarem nesse espaço a partir dessa representatividade. Então, quero encerrar, né, essa nossa tarde, esse nosso encontro, com essas mulheres maranhenses belíssimas, né, e, e aí que estão caminhando, trabalhando por direitos, né, defesa dos direitos do nosso Estado e levando o nosso Estado do Maranhão para o mundo, né, o nosso território para o mundo. Meninas, muito obrigada. Agradeço em nome da ANAM a presença e a aceitação do convite, né, por vocês e por compartilhar, né, novamente por compartilhar a história, a experiência e a vivência de vocês. Muito obrigada a todos que nos acompanharam, que vão nos acompanhar no YouTube, essa transmissão depois. E bom, boa noite, né? Bom fim de semana a todos e a todas. Muito obrigada. Deixa eu ver, sempre ruim nesse final. Encerramos, meus bastidores. Ei, gente, eu vou me despedir